pé, então. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, que estamos, Senhor, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Te peço, usa mais uma vez o Teu servo para falar conosco, Senhor, Pai. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para estarmos sensíveis à Tua voz, Senhor. Que tudo que é falado, Senhor, Pai, possa tocar nos nossos corações. E, Senhor Deus, ó Pai, faça-se a Tua vontade nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia. Palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 14. Versículo 55 até o versículo 61. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, versículos 55 até o versículo 61. Está escrito assim: E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Eu vou derrubar esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? E testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Meus irmãos, falem comigo. E ele calou-se e nada respondeu. Vamos falar? E ele calou-se e nada respondeu. Pode sentar. Hoje nós vamos falar, amados, a respeito de renúncia. A obra mais gloriosa que foi feita na cruz do Calvário pela humanidade, ela precisou de renúncia. Renúncia é algo que mexe com o nosso eu, o nosso ego, os nossos direitos. Renúncia. E nós vamos falar sobre a renúncia de defender-se, a renúncia do seu poder de ser Deus. Jesus renunciou da sua inocência. Ele renunciou, amados, também da sua honra. Então, nesse primeiro ponto que nós vamos falar, que ele renunciou o direito de se defender. A Bíblia diz que ele guardou silêncio e nada respondeu. É muito interessante, amados, observar como Jesus usou o silêncio para a sua apresentação diante dos seus algozes, os seus julgadores, aqueles que estavam julgando Jesus. E silêncio fez parte da vitória de Jesus na cruz do Calvário por nós. O silêncio dele não quis dizer que ele era culpado, mas quis dizer: eu assumo a responsabilidade do que você está falando. As provocações que ele recebeu foram várias, amados. Os inimigos disseram: desce da cruz. Os próprios ladrões estavam dele: desce daí, salva-te a ti e a nós. Alguns abanavam a cabeça olhando e diziam para ele: salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Quando estavam sendo torturados, vendaram os olhos dele e bateram nele, davam pauladas na cabeça
e de olhos vendados gritavam para ele: profetiza quem te bateu. Ou vinha, dava murro, socos, e diziam: profetiza. Todas essas provocações, a resposta foi silêncio. Ele, na verdade, amado, se calou. Só no final que ele deu um grito triunfal lá na cruz: está consumado. Na verdade, amados, todas essas provocações desse momento caíram por terra, porque o silêncio de Jesus foi a maior resposta que ele poderia dar aos seus algozes, aqueles que o ofendiam, procurando tirar dele alguma coisa que pudesse comprometê-lo. Quantas vezes nós, amados, exigimos nossos direitos e reagimos a provocações e não aceitamos levar desaforo para casa? Mas foi exatamente isso que Jesus fez por você e por mim. Nós nos magoamos facilmente. Até foi tão forte que o capitão dos soldados romanos que estava ali disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Porque ele viu a cena, ele acompanhou o sofrimento de Jesus, e em nenhum momento Jesus ele tomou defesa de si mesmo. E sabe por quê, amados? Porque você e eu precisávamos disso. Porque ele estava ali com um propósito de não levar a sua própria culpa, pois ele não tinha nenhuma culpa, nenhum pecado. Mas ele fez isso por você e por mim. Ele calou-se. Ele renunciou o direito de falar. Ele renunciou esse direito, amados, de defesa. O direito que ele tinha. Interessante que o versículo diz assim, né? O Paulo escrevendo diz: quando ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Senhor Jesus estava decidido, por causa de você, por causa de mim, por nossa causa. Ele estava decidido, amados, a seguir pelo caminho da morte que estava chegando para ele, para que nós pudéssemos viver. Para que nós pudéssemos viver. Por isso ele se calou. E nós, amados, nós não podemos seguir um caminho diferente de Jesus. Se nós quisermos ser igual a Jesus, nós temos que aprender, amados, a carne pega os direitos, mas o Espírito se cala. Nós temos falado essa semana nos estudos que nós, assim como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado, estou à mercê. Eu não posso e não tenho como descer da cruz. Se eu desço da cruz, eu perco a bênção de ser ajudado pelo Senhor na peleja contra o mal. Que se eu reajo aos meus próprios direitos, eu perco a minha proteção de o Senhor pelejar por mim. Porque eu desci da cruz, porque eu fui reagir, porque eu estou tomando as minhas decisões. Então, nesse momento, nós temos falado em 2 Coríntios 5,15, que diz exatamente: aquele que vive agora, não viva mais para si, mas viva para aquele por quem por ele morreu e ressuscitou. Esse é o caminho nosso é a morte para o eu, para que nós vivamos para Jesus. E assim que nós decidimos essa vida por Jesus, nós começamos a viver. A vida realmente acontece em você e em mim quando nós decidimos morrer para nós. Quando nós decidimos que já perdemos os direitos, estamos crucificados com Cristo e dizemos: eu não quero mais viver essa vida que eu vivo tentando reagir com o meu jeito, com o meu propósito, a minha forma de ser. E, amados, o segredo da vitória de cada um de nós é o mesmo segredo da vitória de Jesus. Ele venceu porque ele se entregou.
Ele se entregou à morte por você e por mim. Ele pagou o preço do teu pecado na cruz, e o meu pecado, e Ele se deu a si mesmo voluntariamente. Quando questionado a respeito de se não podia se defender, Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para reavê-la. Porque Ele era Deus, e como Deus poderoso, Ele tinha todo o poder. Quando os discípulos quiseram defendê-lo, ele disse: para, guarda a espada, vocês não sabem, se eu quisesse, eu só pedia ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos aqui, acabava com isso. Não, não foi para isso, não. O meu propósito aqui é morrer, porque se eu não morrer, vocês não vivem. A vida, a sua e a minha vida, depende dessa morte. Por isso que Jesus teve que renunciar o direito de defesa. Falsas testemunhas falavam, mas eram tão incoerentes, e se contradiziam, e as pessoas riam das falsas testemunhas, e nenhuma delas teve mérito ou valor suficiente. E sabe quem trouxe as testemunhas? Você sabe quem trouxe as falsas testemunhas contra Jesus? Hein? Você sabe? Foram os sacerdotes, foram os religiosos, foram os líderes religiosos da época. Por quê? Porque Jesus incomoda os falsos líderes. Jesus incomoda os líderes acomodados, os líderes que diluem o Evangelho para agradar o povo. O Evangelho não foi escrito para agradar o povo. O Evangelho foi escrito para salvar o povo, salvar o pecador, confrontar o pecador com o seu pecado e dizer: arrependa-se, porque senão você está perdido. Mas Deus manda dizer: Evangelho, boas novas, existe uma boa notícia para você. Jesus morreu por seus pecados, Ele pagou o preço, mas para isso teve que ter renúncia. Então a primeira renúncia foi essa. Aqueles que são de Cristo, amados, conseguem ficar calados, mesmo em meio às maiores injustiças. Esses dias eu dei testemunho de um irmão que, com o seu comportamento na fábrica, ele trouxe uma família para Jesus. Quando ele, injuriado, injustiçado pelo chefe, quando ele maltratado, humilhado, ele sempre reagia de uma forma serena e tranquila. E o companheiro do lado ficava admirado de ver a reação dele. E um dia ele questionou: por que você não reage? Por que você não se defende? Ele está sendo injusto com você, está te humilhando aí, rapaz, e você não é culpado. Por que você não fala? Ele disse: eu sou crente em Jesus, e eu dependo de Jesus, Ele é minha defesa, Ele vai cuidar de mim. Ele falou: não é possível, eu quero visitar a tua igreja, eu quero saber como é que funciona esse negócio. E ele foi na igreja, e exatamente o dia que eu estava lá pela manhã em Trocal, e esse casal aceitou Jesus como Salvador chorando. A esposa veio com o rosto muito oprimido, a vida dela parecia que estava um trapo. Mas na outra semana, quando eu os vi novamente, o semblante dela estava radiante, os olhos brilhavam de alegria, e ela, quando me viu, veio me abraçar rindo. Eu falei: minha irmã, o que aconteceu com você? Como você mudou até o seu semblante, você está mais alegre, mais feliz. Eu falei: pastor, eu vivia numa opressão danada, eu estava em depressão, vivia injuriado, eu só pensava em dinheiro, em ganhar dinheiro, em problemas, e de repente, quando eu encontrei com Jesus, tudo mudou. Eu não me preocupo mais com dinheiro, não me preocupo mais com nada. Agora eu sirvo a Jesus e estou tão feliz, a minha vida mudou. E o esposo falou: pastor, mudou mesmo, porque a gente estava vivendo uma vida sufocada, a gente não tinha paz, não tinha alegria, a gente vivia pensando no amanhã, preocupado em ganhar dinheiro, juntar e voltar para o Brasil. Agora, pastor, nós aprendemos que Jesus cuida de tudo. Irmãos, é o segredo da renúncia. Renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus. A vitória é completa. Você não foi salvo apenas
para ir para o céu. Você foi salvo do poder do pecado. Você foi salvo, amados, dos grilhões que te prendem a essas coisas mundanas. Você foi liberto do amor às coisas do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não amamos o mundo, precisamos das coisas do mundo. Deus sabe tudo o que precisamos, Ele vai nos dar. Mas você tem que entender que você não deve colocar o seu coração nisso. O seu coração tem que estar no Senhor, e Ele cuida de você. Ele cuida, porque eu vivo isso. Eu posso garantir para você: Jesus não falha, Jesus não erra. Mas para isso, para acontecer isso, amados, a primeira coisa que falamos aqui foi isso: essa renúncia dele do seu direito de defesa. Porque quando questionado, e você não tem nada a dizer dessas testemunhas que falam contra você? E a Bíblia diz: Jesus guardou silêncio. Ele não quis se defender. E por que será que alguém não quer se defender? Está com vontade de morrer? Jesus não queria morrer, mas ele tinha que morrer. Ele, como homem, não queria. Você quer morrer? Se alguém perguntar agora: você quer morrer? Vou matar você agora, quer? Você responderia o quê? O qual? Jesus também era um homem como nós, mas ele disse: eu vim para isso. Eu vim para isso. Isso, amados, é fantástico. Isso é tremendo. Alguém que sabe o que vai acontecer. Está chegando a hora da humilhação, do sofrimento, da angústia, da dor. E ele disse: eu vou, eu me entrego. Não vai se defender? Silêncio. Você conhece, mas você conhece o silêncio de Deus? Você consegue também ficar em silêncio diante de Deus? Muito mais do que você falar as coisas com Deus, é melhor que a gente ouça o que Deus tem a falar conosco. Você quer ouvir o que Deus quer falar com você hoje? Deus vai falar com você, porque Ele está aqui presente. Amém. Ele ressuscitou, mas antes de acontecer tudo isso, Ele passou por todas as etapas que havia necessidade. Eu vou falar apenas de 4 renúncias. Teve mais, mas vamos ficar por aí, senão vai ficar muito longo o sermão. Então, a segunda renúncia foi a renúncia do poder de ser Deus. Ele não usurpou, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Pastor, Deus ou Jesus? Uma vez eu estava pregando, uma pessoa chegou, não era crente, chegou, mas ele fala de Deus ou de Jesus? Qual que está falando? É que eles não podem entender, eles não entendem que Deus e Jesus é a mesma coisa. Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o Logos, a palavra de Jesus é a palavra viva. A Bíblia Sagrada é a palavra escrita, mas Jesus é a palavra viva. Ele é o Criador de todas as coisas. Diz lá em João: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Você e eu, o que existe, tudo foi feito por Ele. Isso é maravilhoso de saber, que nós estamos falando de alguém que estava sendo, como eu e você, pior, sendo julgado como um bandido, sendo julgado como um criminoso comum, sendo julgado como alguém que não era nada, que não merecia respeito e nem admiração. Ele estava renunciando agora o poder, esse poder de ser Deus.
Só com o olhar destruir tudo, só com o olhar acabar com aqueles seus algozes, destruir tudo aquilo ali e ter a vitória completa. Mas ele desistiu, ele renunciou. Por quê? Porque você precisava disso, eu precisava disso. Se ele não renunciasse, nós seremos renunciados por ele. Mas ele resolveu por você e por mim. Então por isso a gratidão, por isso nós não podemos, olha, quem de nós, como nós podemos atingir a profunda renúncia de Jesus nessa hora, renunciar desse poder? Já pensou alguém, um lutador, diante do seu desafiante, ele renunciar o seu poder? É a mesma coisa que, sendo um lutador de peso pesado, vem um franzino lutar com ele, e ele deixa-se ser golpeado. É exatamente uma comparação ínfima do que era Jesus. Ele tinha todo o poder, mas ele renunciou esse poder. Essa renúncia de Jesus foi tão profunda e foi tão assim tremenda, que os soldados se assustaram, as pessoas ficaram boca aberta, o ladrão da cruz, aquele ladrão não aguentou, ele disse: não é possível, esse homem é justo, não fez nada demais e nem de mal para estar aí. Nós estamos aqui, falou para o outro que criticava Jesus, porque merecemos, somos bandidos, mas ele não, ele é justo. E só disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiver dentro do teu reino. E ali naquela cena terrível de sofrimento, angústia e dor, Jesus olha para ele e diz: hoje você estará comigo no paraíso. A salvação. Jesus, mesmo agonizando na cruz, ele teve ainda a alegria no coração do ladrão, que apenas queria que Jesus lembrasse dele. Mas Jesus disse: você vai estar comigo porque você creu em mim. Então a salvação não depende de bondade, de honestidade, não depende de ser melhor. A salvação depende de crer em Jesus. Mas aquele que crê em Jesus fica honesto. Aquele que crê em Jesus fica tudo isso. Mas não é isso que dá salvação. Amém? A salvação pela graça, mediante a fé, não vem de nós. É dom de Deus, não vem de obras. Porque senão a gente ia se gloriar. Vem pela fé. É uma coisa maravilhosa. É um presente de Deus. E Jesus fez isso por nós na cruz. Interessante que no Calvário, no maior desamparo, Ele nos trouxe a maior ajuda. Ali, totalmente vencido pelos seus inimigos, Ele conquistou a maior vitória. Contemple, amados, Cordeiro despojado da sua glória, despojado do seu poder. Ele, somente Ele é a nossa fonte de poder. Somente Ele é a nossa vitória em todos os meios e cantos possíveis da vida. E tem a terceira renúncia, foi do direito da inocência. Ele não reclamou inocência. Ele se fez culpado por você e por mim. Não havia culpa. As falsas testemunhas não conseguiram provar nada. Os sacerdotes, por todos os meios e recursos que tinham, não conseguiram provar nada contra ele. Mas mesmo assim, ele renunciou ao direito da inocência. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, diz assim, versículo 22, 23: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga justamente, retamente.
Na cruz, amados, do Calvário, aconteceu a maior inconcebível renúncia que alguém poderia fazer. A profundidade dessa renúncia nós nunca conseguiremos entender. Mas quando os pecados de todas as pessoas do mundo vieram sobre ele naquela hora, inocente, mas agora culpado, não pelos seus, porque não tinha nenhum, mas de toda a humanidade, sabe, o teu também estava lá, o meu, os meus também estavam lá, em cima de Jesus. Isso não aconteceu teórico, simbolicamente, mas foi terrível, foi assustador aquela cena, amados. O castigo por todos os nossos pecados, a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O profeta Isaías viu a cena da cruz 750 anos antes, e ele falou no capítulo 53, olhávamos para ele, não víamos parecer nem formosura, era o mais indigno, o mais humilhado dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Nós não fizemos dele caso algum, mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz agora estava sobre ele, e por causa das feridas dele nós fomos sarados. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aquele que ficou sem direitos, que foi injustiçado, tornou-se a perfeita justiça de Deus por nós. Cristo Jesus é a justiça nossa. Aleluia. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Essa é a nossa alegria. Esse é o nosso presente de Deus. Justificados somos diante de Deus de todos os nossos pecados quando cremos em Jesus. Interessante que é um mistério, mas aqui estava se desenhando, amados, coisas mais gloriosas. E quando vemos admirados essas consequências desse sacrifício dele na cruz, entenda-se que o Senhor diz: ser tu uma bênção. Como nós podemos ser bênção para o mundo, amados? Como que você e eu podemos ser bênção neste mundo? Como? Porque a Bíblia quer que, Deus quer que você e eu sejamos bênção. Ser tu uma bênção. Como nós podemos ser uma bênção? Ele está dizendo aqui: assuma essa natureza de renúncia de Jesus a tal ponto que você esteja em condições de testificar da sua fé aos outros. Renúncia pessoal, renúncia dos seus direitos, ser ofendido e não ofender, ser injustiçado e não retrucar. Não é fácil, mas Jesus conseguiu por você, e com Jesus você consegue. Sabe por quê? Se você estiver crucificado com Cristo, Ele vai agir e você não vai reagir. Você vai deixar as coisas acontecer, e Ele pelejará por nós, e nós venceremos. Ele nos dará a vitória virá a nós na humilhação, na entrega, na renúncia, porque Jesus ganhou a vitória na renúncia. Nós não estamos dispostos a renunciar. Nós lutamos muito pelos nossos próprios direitos, nós reivindicamos e nós brigamos por eles. Mas Jesus renunciou esse direito de inocência. Interessante que, como desconhecidos, nós somos bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas estamos vivos. Porque as pessoas dizem: você não vai lá, crente não faz nada, crente não sai, crente não diverte, crente não vai para... Irmãos, o crente não precisa de coisas mundanas para viver feliz. A sua vida em Cristo te faz você a pessoa mais feliz da terra.
a certeza da salvação, da vida eterna, de morar com Deus eternamente, conquistado por Jesus nessa renúncia dele, te ajuda a renunciar o direito dessas coisas, os prazeres do mundo, de não amar o mundo e nem o que no mundo há. Porque quando você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Então nós temos que escolher: ou amamos a Deus e renunciamos o mundo, ou amamos o mundo e renunciamos a Deus. Renúncia é muito importante. A renúncia, amados, ela tem poder para salvar, ela tem poder para matar. Depende do que você renuncia, você morre. Depende do que você renuncia, você vive. Jesus escolheu uma renúncia por você, que era da morte física, para que você pudesse viver eternamente. E Ele foi lá por você e por mim. E você não quer renunciar a algumas coisas. Você sente o seu direito de reivindicar coisas que as pessoas fazem contra você. O que fizeram com Jesus por sua causa e por minha causa. O que fizeram com Ele naquelas horas fatídicas, que Ele foi tão humilhado, ao ponto de que, se você receber uma humilhação, pior humilhação que for, você poder imaginar que poderia ter, você vai chegar lá e vai ver que Jesus sofreu muito mais do que você pode sofrer. Porque, primeiramente, Ele era Deus. Segundo, Ele não tinha nenhum pecado. Terceiro, Ele era inocente. Ele estava renunciando isso por você, por mim, por nós. E nós temos dificuldade de renunciar certas coisas. Nós temos dificuldade de renunciar o nosso eu, o nosso ego, os nossos direitos. Mas foi para isso que Jesus morreu. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. O que é negar? É renunciar os direitos, é negar-se de ser o eu, ser cheio de si, se julgar autossuficiente. É por isso que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sabe o que é pobre de espírito? Eu já falei para vocês. É aquela pessoa que reconhece a dependência de Jesus para tudo. Pobre de espírito, eu reconheço que eu preciso de Jesus, não somente para salvação, mas para viver o dia a dia, para enfrentar as coisas que vêm sobre mim, as tentações, os problemas, as coisas que surgem contra nós. Nós precisamos dele, e Ele está sempre, aleluia, em nós e conosco. Amém. Primeiro, que Ele colocou o Espírito Santo para morar em você. Então nós somos a habitação do Espírito. Segundo, Ele peleja por nós quando nós ficamos na cruz. Quando você desce da cruz e vai se tirar satisfação, vai se defender, Jesus sai fora. Jesus sai fora. Mas quando você diz: o problema é com Ele, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Deus vai cuidar disso. E quando você faz isso, ao invés de perder, na verdade você está tendo a vitória. Porque o inimigo não conta com essa arma. Ele não conhece essa arma de renúncia, de humilhação. Ele não conhece. O inimigo, ele é soberbo, orgulhoso. E é isso que ele implanta no nosso coração. A soberba, o orgulho, a arrogância. Mas quando você conhece Jesus, Jesus aqui está renunciando esse poder. Ele renuncia tudo que ele podia ser e ter. Porque numa palavra dele, num gesto dele, tudo mudaria. Mas ele tinha que cumprir as etapas. E por último, ele renuncia a sua honra, coisa que nenhum de nós quer perder. E mesmo que a gente faça um deslize, a gente quer por toda a força recuperar a honra. Na verdade, a honra tem mais valor do que tudo nesse mundo. Embora para algumas pessoas isso possa não fazer valer, mas é e vale sim a honra. E a mesmo Filipenses 2:8-9 diz assim: olha, e ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Quer dizer, quer ser honrado, primeiro tem que se humilhar.
Jesus, ele renunciou à honra em Belém, lá no Calvário. Nós vemos Jesus renunciando à sua honra. Não se vê nenhuma majestade. Você olha para a cruz, você não vê nenhuma majestade. Você não vê nenhum poderoso. Você vê alguém rendido, é verdade? Alguém à mercê do seu inimigo. Perdeu, não é verdade? Mas assim que fala, perdeu. Olha lá. O diabo diz, perdeu, os demônios tudo, perdeu. E que Jesus disse, ok, eu me entrego. E aí? Em Belém, ele renunciou à honra de nascer num palácio, nasceu numa manjedoura. Na sua morte, ele morreu na cruz, a pior morte, a mais vergonhosa e dolorosa morte na época. E ainda tem a lei que dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, ele se fez maldição por nós. Então, a questão da maldição hereditária, até Jesus tem todas. Depois de Jesus, não aceite mais ninguém te dizer que você tem maldição hereditária. Porque se Jesus se fez maldição por você e por mim, ele levou na cruz todas as nossas maldições. O que vem depois disso não é verdade, não é evangelho, é um adendo, e nenhum adendo, e nem tirar e nem colocar, é aceito por Deus. E ainda tem uma promessa de castigo em Apocalipse. Aquele que tirar ou acrescentar com alguma vírgula ou um tio na palavra que está escrito, Deus trará sobre ele todas as pragas deste livro. Não permita que ninguém acrescente nada naquilo, porque depois de Jesus tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Você é nova criatura, tudo se faz novo. Os pecados antes cometidos no tempo da tua ignorância, não me lembro mais. Então não tem lembrança, não tem memória, não há mais diante de Deus. Satanás pode ter uma cópia dos seus pecados para te acusar, para ficar te cobrando e você desanimar de servir a Deus. Mas Jesus Cristo, com o seu sangue, pegou a cédula que era contra você, aquilo que te acusava, e a Bíblia diz que ele cravou na cruz. Então, quando alguém e o diabo te cobrar os teus pecados lá de trás, diga, vá para a cruz, porque Jesus já levou lá. Aleluia! Aleluia! Por isso que ele renunciou aos seus direitos. Ele, diante de cuja palavra o universo treme, ele que desde a eternidade é recebido com júbilo e adorado por incontáveis seres de luz, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos adoram a Jesus Cristo, se prostram diante dele, glorificam a ele como Criador e Senhor de todas as coisas, assentado à direita de Deus. Há um nome acima de todo nome, é o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. A si mesmo se esvaziou, mas justamente com isso ele nos leva a cair de joelhos perante ele. Aleluia. Nos dobrarmos perante ele e o adorá-lo, e nos humilharmos até o pó por causa dessa desventura que ele enfrentou, renúncia que ele teve que fazer para que você pudesse viver. E aconteceu, ele cumpriu o papel inteiramente. Como ele é grande, como é grandioso seu ato de renúncia, de uma majestade externa, porque a majestade de Jesus, assim como a tua majestade, não se pode querer externamente. Nós não podemos querer reinar na terra, nesta externo, nesse exterior, porque Jesus, a majestade dele era no seu interior, a majestade que ninguém pode tirar, que nada pode arranhar, essa majestade de Jesus, que ele renunciou na época por você e por mim. Quando Jesus disse, eu sou, quem estamos orando por Jesus, eu sou, essa palavra
mostra a sua majestade interior, porque essa é a palavra que Deus disse a Moisés, lá no deserto. Quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, diga ao faraó que eu mandei dizer a ele que deixa meu povo ir. Ele disse, mas qual o nome, qual o seu nome para dizer a faraó que Deus que é que mandou? Porque faraó tinha milhares de deuses. Ele tinha que ter um nome. E Deus disse, diga, eu sou, te enviou. E Jesus agora diz àquela turba que veio prendê-lo, eu sou. Não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, da miséria, Jesus não fez caso. Você percebe que Jesus estava renunciando ali à sua honra de Criador, de Senhor, de Rei, de majestade. Ele está pendurado no madeiro, ensanguentado, não somente em dores indizíveis. Eu li isso, um médico descreveu o que alguém sente pendurado numa cruz. Dores, porque os cravos grossos perfuram músculos e nervos. Cãibras, febre, dores lancinantes por todo o corpo. Os músculos se retêm, as cãibras começam a ficarem doloridas demais. E as pessoas gemem até a morte, por horas e horas a fio. Mas eis que na entrega voluntária da sua glória, quando ele fez essa renúncia da sua glória, da sua honra por nós, ele fez isso, amados, porque um crucificado irradiou dele uma luz, um brilho indescritível. Embora fez trevas na terra, do meio-dia até as 3 da tarde, a luz estava brilhando para infinitamente brilhar em nossos corações. A luz de Jesus. E ele fez isso por você. Ele desceu da maior honra para a vergonha mais profunda, para que nós, eu e você, alcancemos a honra eterna. E agora ele não está mais na cruz, ele ressuscitou e agora ele está glorificado. Agora está glorificado. Não mais aquele Jesus entregue, não mais aquele desonrado, não mais aquele que se desfez da sua glória e não usurpou ser igual a Deus. Agora ele diz, todo o poder o Pai me deu, nos céus e na terra, portanto ide e pregai este evangelho, e eis-me convosco sempre. É esse Jesus que nós estamos falando. Ele está aqui nesta noite para receber de você a glória, o louvor, a adoração, porque ele merece, pois ele morreu por você na cruz, e ele nos ensina sobre renúncia, a renúncia, amados, da sua inocência, a renúncia da sua honra, a renúncia do poder de ser Deus, e a renúncia de defender-se, para que você aprenda com ele. O que você quer? Qual o direito que você está exigindo? Qual a reclamação que você tem hoje? Jesus está aqui. E se você veio aqui, você veio por causa dele, não por causa do pastor ou de alguém. Eu creio assim. Amém. E ele está aqui porque você está, e você é seu adorador, você foi salvo por ele, e você tem a promessa de viver com ele para sempre. Amém. Então não é hora da gente dizer, ei, estou perdendo meu tempo com essas coisas. Ei, eu estou perdendo meu tempo exigindo direitos, reclamando das coisas, reclamando das pessoas. Eu estou perdendo meu tempo. Eu sei que Jesus já fez tudo isso por mim. Ele renunciou tudo por minha causa. E quem sou eu para exigir algum direito mais? Eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor. Vou deixar Ele pelejar por mim, os meus direitos, todas as injustiças que podem ser cometidas, toda a infâmia que pode ser falada ou descrita. Tudo isso, amados, entregue nas mãos do Senhor hoje. Deixa que Ele cuide para você.
porque Ele sabe o que é ser desonrado, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é ser difamado, Ele sabe o que é ser caluniado. Ele sofreu tudo isso, Ele conhece muito bem o sofrimento da nossa vida. Agora o que Ele quer de nós? Que sejamos iguais a Ele. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, diz Ele. Você quer ouvir isso hoje? Você quer fazer essa decisão hoje na sua vida? Você costuma enfrentar pessoas na fábrica? Você costuma devolver a ofensa do marido, da esposa? Você costuma devolver a ofensa de alguém que te ofende? Jesus está te convidando à renúncia. Renuncie para ser feliz. Deixa eu pelejar por você. Deixa eu, pois eu morri por você na cruz. Eu fiz o sacrifício. Eu renunciei tudo isso e muito mais por você. Por que você não pode fazer isso por mim? Tem um hino que a gente canta, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que fazes? O que estamos fazendo para Jesus, amados, e por Ele? Pense agora, faça uma pequena retrospectiva de sua vida agora. Quantas vezes você já renunciou ao seu direito em favor de alguém? Quantas vezes você já teve a capacidade de dizer, não vai ficar desse jeito, eu vou tirar satisfação? Quantas vezes você negou ser igual a Jesus? Eu neguei ser igual a Jesus muitas vezes. Mas é hora de nos arrependermos. E se você crê que esta palavra que foi falada e foi lida na palavra é verdade, você também vai desejar pelo Espírito de Deus tomar uma decisão de dizer, chega de mim mesmo, agora Jesus é Senhor da minha vida realmente. E será Senhor da sua vida, você vai conseguir renunciar, vai conseguir negar a si mesmo. Se não, minha filha, meu filho, você não é de Jesus. Quem é de Jesus e quem quer continuar com Ele tem que negar a si mesmo, o seu eu, o seu ego. Você vai ter poder para evangelizar, você vai ter poder para falar da sua palavra. Hoje é culto missionário, culto de missões, e essa palavra vem exatamente o que Jesus quer de um missionário: renúncia. Para vir ao Japão, eu nunca sonhei em vir para o Japão, eu nunca pensei em sair do Brasil. Minha esposa, vocês conhecem muito bem ela, tem cara de japonesa por acaso? Os olhos maior do que o rosto, lindos verdes, viu? Deu uma quebrada de gato. Mas ela renunciou, eu tive que renunciar. Mas se eu for comparar com o que Jesus renunciou por mim, não fiz nada. E olha, não existe coisa melhor do mundo de você sentir-se guiado pelo Senhor, protegido por Deus, guardado por Ele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra, Romanos 8:28, e se cumpre na sua vida, literalmente. Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas que você precisar, comer, beber e vestir, Deus vai acrescentar. Nós vivemos isso. Quando as pessoas disseram, vocês vão ter coragem de deixar sua filha de 15 anos lá na América estudando? Você tem coragem de deixar os seus 2 filhos aí? Assim, Jesus está cuidando deles, mas vocês têm que cuidar, a obrigação de vocês. Assim, nós cuidamos até agora, Jesus nos chamou para uma obra. Nós estamos sofrendo a renúncia, a distância, a separação, mas nós vamos obedecer, porque nós amamos a esse Deus, e nós temos certeza que muito mais do que nós podemos cuidar dos nossos filhos, Ele pode cuidar, cuida melhor do que nós, e sempre teremos. E amados, Deus tem cuidado, sendo fiel nesses 20 anos de vida missionária que temos levado. Nós temos 3 anos na América e 17 anos no Japão. Em nenhum momento nós vimos Deus desamparar-nos. Em nenhum momento nós vimos que a nossa renúncia não valeu a pena. Em nenhum momento nós achamos que nossa renúncia foi maior do que a renúncia de Jesus. Mas quando você faz isso por amor a Ele, e você vê os frutos disso,
que corresponde para a eternidade, porque uma pessoa que você ganha para Jesus, você muda a eternidade dela. E quando você vê almas e mais almas chegando ao reino de Deus, através do poder da palavra que é pregada, pela obediência de um servo de Deus, de uma serva de Deus que fala com a autoridade do Espírito de Deus, e você fica feliz de saber, vale a pena tudo que a gente renuncia, porque Jesus renunciou muito mais do que você e eu podemos fazer nessa terra, e vale a pena você renunciar hoje essa vida. Vamos ficar em pé.